estamos aqui reunidos para participarmos do banquete da vida, a Eucaristia. O coroamento da novena, o dia no qual celebramos a memória do martírio de São João Batista. Quero saudar meu irmão no sacerdócio, o caríssimo, estimado Padre Fernando, também o nosso querido diácono Roberto, que sempre está aqui conosco, né, juntamente com sua esposa Rosemary. Saudar vocês, irmãos e irmãs, no batismo, né, na fé em Jesus Cristo. Que alegria estar aqui. Cheguei, já vi 2 crianças pequenininhas de colo. Sinal de vida, né? Parabéns às mães. O banquete da vida. Esse é o banquete que Jesus quer. Tem mais criança por aqui, né? Muita vida, muita alegria. E vocês tiveram 3 semanas intensas, né? Uma paróquia muito vibrante, muito viva. Semana da Família, Cerco de Jericó e a novena. E é tão vibrante que eu cheguei e eu vi que tem funcionário trabalhando na obra. Aqui nada para, né? Nada para. Está tudo em movimento. Até no dia hoje eu vi lá pela fresta, eu falei, tem gente trabalhando. Sim, tem, o padre me falou. Então, para dizer, aqui sempre tem muito trabalho, muito movimento, muitas iniciativas, né? Então, a gente agradece a Deus por essa vibração, essa igreja viva que temos aqui. Agradeço ao pároco, também ao seminarista Bernardo que nos ajuda. E vocês, igreja viva, povo santo de Deus, né? Depois, dizer também que ainda temos eventos pela frente, né? No sábado vai ter encontro vocacional feminino aqui, vai ter o recolhimento, eu vou ser o pregador. Enfim, não para, né? Muitas iniciativas. Que tudo isso traga bons frutos, flores e frutos, né? Flores, como eu sempre digo, aqui é um jardim, né? E frutos, né? Temos aqui a cooperativa, o leite, né? Temos o cimento, a construção, construir pontes, né? E edificar a igreja viva e a igreja templo, que também está em obras, né? E com o trabalho de vocês, mas com a graça de Deus, com a oferta de vocês, tudo está correndo bem. E recordando que se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalham os seus construtores. A obra é dele, né? E nós colaboramos para essa obra. Eu queria começar com a oração inicial da Santa Missa de hoje. Diz assim: ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho. Ele é o precursor, tanto no nascimento de Jesus quanto na morte. Nasceu antes para preparar os caminhos e morreu antes, já para preparar também o martírio de Jesus Cristo, vítima também da violência e do mal. Como ele tombou na luta pela justiça e a verdade. Vejam, São João Batista foi morto por causa da justiça e da verdade. A verdade é Cristo, a justiça é Cristo, a vida é Cristo. Então ele foi morto por causa de Cristo, né? Essa é a causa. Um homem fiel a Cristo. Um santo fiel a Cristo. Ele apontou o Cordeiro de Deus. Então vejam, ele tombou na luta pela justiça e verdade. E ainda hoje muita gente morre por defender a justiça e a verdade. Alguns morrem, outros são perseguidos, outros são difamados, outros são caluniados e assim segue a história, né? Tudo isso por causa de Cristo, por causa da fidelidade a Jesus Cristo. E aí a gente pede, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. É isso. Então, ter a coragem de João Batista para testemunhar a palavra de Deus. Não qualquer palavra. Coragem para testemunhar.
Não só falar de justiça, não só falar de verdade, mas testemunhar com a nossa vida, com os bons exemplos, com os nossos gestos e atitudes, testemunhar a palavra de Deus, de tal modo que a palavra seja viva. Não bastam discursos, oratórias, discussões inúteis, né? A questão é saber se nós testemunhamos Cristo. Se somos testemunhas da justiça e da verdade de sua palavra. Se somos exemplos vivos, né, daquilo que Jesus nos pede, nos ensina. Então, essa oração inicial da missa, ela é muito profunda. Aqui caberia já ficar a noite inteira, né? Só com essa oração. Verdade e justiça, o precursor na vida e na morte, e testemunhar Jesus. Testemunhar a sua palavra com a nossa vida. Nós estamos celebrando o martírio. Acabamos de ouvir um texto muito triste, dramático, violento, cruel. Estamos celebrando o martírio. Celebramos aqui no dia 24, solenemente, o nascimento de São João Batista, que trouxe grande alegria. Mas hoje estamos celebrando também o nascimento de João Batista para a glória de Deus. Porque ele foi fiel até o fim, ele deu a vida pela causa de Jesus Cristo. Então, hoje celebramos, né, o segundo nascimento de São João para Deus, para a glória, né, para a vida. E quando a gente fala em martírio, é bom distinguir o martírio cruento, o martírio violento, né, que é matar. Como ouvimos hoje, João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado, são mortes violentas. Esse é o martírio cruento. Alguém que é morto por defender a justiça e a verdade. Ainda hoje, quantos são mortos? No Brasil e no mundo. Por defender a justiça e a verdade. Esse é o martírio cruento. Mas tem o martírio cotidiano, que eu gosto de falar sempre no dia de hoje. É o martírio do dia a dia. E a palavra martírio significa justamente o que disse a oração inicial. Testemunhar. Martírio é ser testemunha de Jesus. João Batista testemunhou Jesus com o seu sangue derramado. Mas nós, mesmo não passando pelo martírio cruento, nós passamos pelo martírio cotidiano, no dia a dia. Devemos testemunhar Jesus, se consumir por Ele, se doar a Ele, doar-se, consumir-se por Ele. Isso é martírio. Abrir mão de muitas coisas, isso é martírio, né? E todos nós vivenciamos esse martírio cotidiano, sim ou não? A luta, né, pela vida, pela sobrevivência, o trabalho, a educação dos filhos, a família, as dificuldades, as provações, as perseguições, as incompreensões, as injustiças, as desigualdades, a violência, o preconceito. A gente passa por isso no dia a dia. Então, nós precisamos testemunhar Jesus. Isso é martírio cotidiano, no nosso dia a dia. Mesmo diante de tudo isso, permanecer de pé no olhar da fé, testemunhar o amor, jamais o ódio, jamais a violência. Esse martírio cotidiano, do dia a dia, que nos santifica, que nos faz crescer na fé, no amor, que nos faz crescer na humanidade e também na santidade, né? O martírio. Quando a gente fala, estou passando por um martírio, né? Não é assim que a gente fala? É uma entrega, é um momento difícil, mas permanecemos vivos. Então, a vida também, ela é marcada pelo martírio. E repito, a palavra martírio pode ser derramamento de sangue, morte cruenta, como foi de Jesus e de João Batista, mas é o martírio lá silencioso, né? No dia a dia de quem sofre, de quem carrega a sua cruz, não é? Não tem um martírio silencioso,
de pessoas que sofrem por defender os valores evangélicos, a verdade, a justiça. Então, é importante renovar hoje a nossa fidelidade a Jesus Cristo, é isso. Por isso, a primeira leitura, Deus fala ao profeta Jeremias: levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo. Então, aqui já no Antigo Testamento, não tenhas medo. Jesus por várias vezes diz, não tenhas medo. Nós somos comunicadores da palavra, do evangelho, do amor. Não tenhas medo. E aí, continua o texto. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. É tão bonito esse texto. Farão guerras contra aqueles que defendem a verdade e a justiça. Mas não prevalecerão, porque Deus está do lado, né, da pessoa que é fiel a Ele para defender-nos. É tão bonito isso. E quantas guerras nós temos hoje? Não só a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, quantos conflitos, mas quantas guerras aí nas redes sociais, né? Farão guerras contra ti. Quantos ataques a igreja sofre, o Papa sofre, nós sofremos, quanta calúnia, difamação, perseguição, violência, ódio, está aqui no texto. Sempre farão guerra. E aqui tem a morte digital também. João Batista foi decapitado, mas quantas pessoas são destruídas? Por calúnia, difamação, por mentira. Como o ódio mata, como a mentira mata. Farão guerra contra ti. Eu vejo o vigor do Papa Francisco. Eu vejo o vigor de tantas pessoas que não se deixam abalar por essas guerras, esses ataques, mas que permanecem fiéis a Jesus Cristo. E nós também precisamos permanecer fiéis a Ele e não entrar nessas guerras malucas que existem por aí. Hoje nós temos a guerra digital, tantas outras formas de violência. Rezamos pela paz, porque o nosso Deus é o príncipe da paz. Não é do ódio, é da paz. E aqui o texto que ouvimos, né? Eu falei que estamos no banquete da vida, as crianças, a vida, as flores, os frutos. Mas aqui um banquete de morte, gente. Vejam, era uma festa. O aniversário de Herodes. Uma grande festa, um grande banquete. Mas o texto diz que Herodíades odiava João Batista e queria matá-lo. Vejam como o ódio se transforma em morte. E por que Herodíades o odiava? Só porque ele disse a verdade. A Herodes, nem a ela. Não é permitido você ficar com a sua cunhada. Ou receber a sua cunhada como esposa. Seu irmão é vivo. Você não pode receber Herodíades como esposa. E Herodíades tinha uma filha, que era a sobrinha de Herodes. A gente tem que tomar cuidado que o texto aqui parece que coloca toda a culpa em Herodíades e na filha dela. Mas nós conhecemos Herodes. Herodes era extremamente violento, cruel, injusto. Não era santo, não. Eu até penso que Herodíades até se aproximou dele justamente porque ele era cruel. Porque é impressionante como as pessoas más atraem pessoas más. Mas as pessoas boas também atraem pessoas boas. Pessoas de paz atraem pessoas de paz.
Pessoas más, como atraem pessoas más. E vejam esse trio aqui, Herodes, violento. Herodíades odiava e queria matar. E a filha no mesmo caminho. Vejam a educação que essa mãe deu para a filha. No lugar de educar a filha para o amor, para a paz. Por que eu estou falando isso? Porque depois que ela dançou e agradou Herodes, o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Aqui vem a parte mais dramática, a meu ver. E voltando-se depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. A filha pensava como a mãe. Que triste, né? A filha não foi capaz de dizer: mãe, estamos numa festa, mãe. Ah, mas ela tinha que obedecer à mãe? Não, ninguém é obrigado a obedecer uma ordem injusta. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Essa menina devia ter um mínimo de sensibilidade e dizer para a mãe: não, isso não. Mas certamente foi educada também para a violência. Que triste, né? Já pensaram nisso? E vejam o que diz o texto. E voltando depressa, foi correndo pedir para Herodes a cabeça. Depressa. O texto é muito claro. Ela não fez nenhum discernimento, não dialogou com a mãe, não pensou, não refletiu. É isso que nós fazemos também muitas vezes. Depressa. Espalhamos mentira, ódio, fofoca, calúnias, difamação. Destruímos pessoas. E colaboramos para a destruição de pessoas. Depressa, o texto diz, essa menina não foi capaz de pensar, de rezar, de discernir. Será que é isso que Deus quer? Será que esse é o melhor caminho? Nós estamos numa festa. Trazer uma cabeça de uma pessoa. E certamente a festa continuou, porque aquela corja de Herodes pensava como ele. A festa continuou com sangue derramado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu fico muito triste como bispo quando eu vejo pessoas aplaudindo a violência. Aplaudindo a morte de alguém. Cristãos, católicos, como é possível isso? A que ponto chegamos? Perdemos a sensibilidade. Estamos nos comportando como Herodíades e como a filha dela, sem nenhum critério. Sem discernimento, sem buscar a verdade. É triste ver Herodes, Herodíades e a filha nesse círculo do mal e da violência. Vamos fugir desse círculo, gente. Não vamos nos contaminar pelo ódio, pela violência. Isso não vem de Deus. Devemos ser fiéis a Jesus, testemunhar a sua palavra. E a sua palavra é misericórdia e amor. A verdade é Cristo, a justiça é Cristo. Não ter medo, nadar contra a correnteza, não se deixar levar por essa onda de ódio, de violência, ser expressão de amor e de paz. É isso que Jesus ensina, isso é testemunhar a palavra. Isso é martírio. Se deixar levar pela onda não é martírio, não é testemunho, é fácil. O duro é nadar contra a correnteza ou enfrentar as ventanias. Mas a cena termina com um gesto bonito, de caridade. Um respiro, né? Os discípulos de João, com silêncio, foram lá e recolheram o corpo do mestre e sepultaram. Não está tudo perdido, né? Enquanto a festa seguia, tinha gente do lado de fora com sensibilidade. Tem muita gente com sensibilidade.
de cuidar, de recolher, de sepultar, de acompanhar. Mas tem muita gente insensível. É isso, queridos irmãos e irmãs. A festa de hoje, na verdade, é um drama humano. Esse evangelho relata a nossa realidade, o que somos. Né? Muitas vezes agimos com violência, muitas vezes agimos como Salomé, sai correndo, né? Para pedir o mal. Devíamos sair correndo para anunciar o bem, né? Para semear flores. Sair correndo para anunciar Jesus, o amor, a misericórdia. Jamais sair correndo para pedir a cabeça de alguém. Então, que o Senhor nos ajude. Vamos pedir pela nossa conversão, primeiramente. Eu peço pela minha, pela nossa, e pela conversão de todos aqueles que praticam o mal, a violência, o ódio, né? Que vivem disso. Vivem disso, como Herodes. Herodes era violento. Então, não podemos dizer que a culpa foi só da Herodíades. Estavam todos ali, irmanados no mal. E nós devemos estar irmanados no bem, no amor, e colocando Jesus como primeiro amor. E antes de qualquer decisão, perguntar, é isso? Isso é ser cristão? Isso é seguir Jesus Cristo? Isso é testemunhar Jesus? Ou não? Então, apesar de um texto ser triste, de ser um martírio, é festa, porque nós estamos celebrando a fidelidade de João Batista, a profecia de João Batista, a perseverança de João Batista. E ele é um exemplo para nós. Aponta para Cristo e dá a vida por Cristo. Nós também, que a nossa vida possa apontar para Cristo e que a gente possa testemunhar Jesus no nosso dia a dia, no nosso martírio cotidiano, né? E se formos chamados também por um martírio cruento, aqui estamos. O importante é ser fiel a Jesus. Só a Ele. Não temos outro mestre, não temos outro guia, não temos outro Pai. A não ser Jesus e o Pai eterno que nos criou. Boa festa para nós, parabéns por tudo que vocês vivenciaram e que os frutos venham, frutos de paz, de não violência, de amor, de respeito. É isso que pedimos hoje nessa Santa Missa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.